Mejor para que en medio miren. Hay que participar el día de hoy, es 19 de septiembre de 2022, van a participar las 32 entidades federativas. El escenario es de un sismo que será alertado, repito, en 9 entidades va a sonar la alerta sísmica. Por favor, no se alarmen, más bien pónganse en alerta. Este sonido de la alerta sísmica será la que conocemos todos, solamente al final habrá un mensaje que diga: esto es un simulacro. Recuerden, lunes 19 de septiembre, 12:19, simulacro de sismo en la Ciudad de México y en el resto del país. Una hora después de que terminara el simulacro, las alarmas sísmicas empezaron a sonar por todo México. Parece parte de uma profecia, mas apanhou tudo e todos de surpresa. Sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter sacudiu esta segunda-feira a costa oeste do México. Precisamente no dia em que se assinalava o aniversário de 2 grandes sismos que abalaram a cidade do México e localidades vizinhas em 1985 e 2017, e menos de uma hora depois de se fazer exercício sísmico à escala nacional para diagnosticar riscos e fragilidades. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. 19 de setembro, uma segunda-feira, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o oeste do México, no aniversário de 2 tremores devastadores, matando pelo menos 2 pessoas, danificando edifícios, cortando energia e enviando moradores da Cidade do México correndo para fora em busca de segurança. O terremoto ocorreu pouco depois das 13 horas, perto da costa oeste do México e perto da fronteira de Michoacán, com o estado de Colima, onde está localizado o principal porto de Manzanillo, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Era relativamente raso, com apenas 15 quilômetros, 9 milhas de profundidade, o que teria amplificado seu impacto. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para áreas costeiras, dizendo que ondas que atingem 1 a 3 metros acima do nível da maré são possíveis. A prefeita da Cidade do México, Cláudia Sheinbaum,
disse que não houve relatos imediatos de grandes danos na capital após o terremoto, que atingiu o México no mesmo dia em que terremotos destrutivos atingiram o país em 1985 e 2017. Milhares de pessoas morreram no terremoto de 19 de setembro de 1985 e mais de 350 morreram no terremoto de 19 de setembro de 2017. Autoridades mexicanas disseram que o alerta sísmico soou quase 2 minutos antes do terremoto, dando aos moradores tempo para evacuar. Ainda assim, algumas pessoas na capital lutaram para entender que era um terremoto real, pois o governo já havia soado o alarme no início do dia, como um exercício prático para comemorar os terremotos anteriores no mesmo dia. Então veja, eles já estão no terceiro terremoto que acontece na mesma data, em anos que vão se passando, né? 85, 2017 e agora novamente na mesma data, 19 de setembro. No ano de 85, este terremoto foi de magnitude 8,1 na escala de Richter. Teve um estrago enorme e muitas pessoas morreram. Do dia 19 de setembro de 2017, foi uma magnitude de 7,1. Segundo a escala das magnitudes de Richter, as magnitudes entre 7 e 8, elas geram danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo. E o maior terremoto já registrado ocorreu no Chile em 1960, com magnitude de 9,5 graus na escala Richter, provocando inúmeros feridos e cerca de 2.000 mortos. Os terremotos são mencionados várias vezes na Bíblia e é considerado parte do princípio das dores, onde o Senhor Jesus mencionou em seu discurso escatológico sobre os sinais que ocorrerão nos últimos dias, no capítulo 24 de Mateus, antes que o grande dia venha. Mas aqui ainda mencionando o princípio das dores, que antecede ainda o tempo da grande tribulação, a última semana de Daniel. Então, quando Jesus fala em Mateus 24 sobre os sinais que antecedem a grande tribulação, ele está justamente colocando ali em pauta terremotos em vários lugares, com mais frequência. Esses terremotos já acontecem desde anos atrás, porém eles vão aumentando e nós vamos ouvindo falar mais e mais notícias sobre os terremotos, até que venha o terremoto final, provavelmente que ultrapasse a escala 9 de Richter, que é a escala que diz, esta magnitude 9 diz que ele pode ter uma destruição total, com ondulações até visíveis. E este terremoto final nós lemos lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que diz: "E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como o sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos temporães, quando ela é abalada por um forte vento, e o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá sobreviver?" Perceba como este terremoto, ele está justamente apontando para o final da grande tribulação e a chegada de Jesus Cristo, o Messias, trazendo o grande dia da ira, do julgamento, da chegada do Senhor, onde ele destruirá todos aqueles que andaram com o anticristo e estarão marcados com a marca da besta. E os cálices da ira do Senhor cairão sobre justamente esses marcados com a marca da besta. Não cairão sobre aqueles selados. O profeta Isaías nos diz que, lá em Isaías 29, versículo 6, ele diz assim: "Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos com um trovão e com um terremoto, e grande barulho, com tormenta e tempestade, e com a chama de fogo devorador."
Também no Apocalipse 16, versículo 18, nós lemos a respeito da 7ª taça de Deus, que diz assim: imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto este, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Este grande terremoto está falando justamente sobre antes da segunda vinda do Senhor Jesus. E é por isso que nós não podemos olhar para os selos, as trombetas e as taças de maneira separada, mas sim de maneiras concomitantes. Digamos que seriam eventos parecidos, olhados de maneiras diferentes. Assim como eu explico lá na cronologia do fim dos tempos, uma playlist aqui do canal. Também neste momento ele reunirá todos os santos para si, como lemos em Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O profeta Zacarias também escreve sobre esta segunda vinda do Messias, que colocará os pés mais uma vez sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Naquela época, veremos este último grande terremoto ocorrendo em Israel, que dividirá o Monte das Oliveiras em 2, de leste a oeste, quando os seus pés tocarem o chão. Zacarias 14, versículo 2: Pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então, o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugiste de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, o Senhor, Deus, virá com todos os seus santos, e naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Também nos é dito no Apocalipse que quando Jesus voltar, depois de ter arrebatado e ressuscitado todos aqueles que receberam a salvação, além das 2 testemunhas, este mesmo terremoto verá 1/10 das cidades deste mundo desmoronar, matando 7.000 pessoas, e os sobreviventes dando glória a Deus ao verem seu incrível poder devastador. Apocalipse 11, versículo 11. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito de vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos o viram. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: Subi-vos para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observaram atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus do céu. Assim transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora.
Este forte tremor que abalou o México nesta segunda-feira, dia 19, com uma magnitude em torno de 7,4 a 7,6, é um terremoto que trouxe calamidades e grandes danificações em diversos lugares na Cidade do México. Porém, muitos terremotos ainda acontecerão ao redor de todo o mundo. Faz parte do quadro escatológico descrito pelo próprio Jesus, quando conversava com seus discípulos a respeito do princípio das dores. O grande terremoto ainda está por vir, e quando vier, Deus certamente atrairá a atenção de todo o mundo. Os danos colaterais deste terremoto terão um incontável número de pessoas mortas e devastadas, como nunca aconteceu antes. Mesmo muitos dos grandes arranha-céus nas cidades ao redor do mundo entrarão em colapso, como resultado deste terremoto de proporções globais. Como lemos em Isaías, capítulo 30, versículo 25, e haverá sobre toda a alta montanha e sobre toda a alta colina rios e córregos de águas, no dia da grande matança, quando as torres cairão. Veremos mais terremotos também em Israel, e estes aumentarão em intensidade e frequência, e este será um padrão para todas as outras nações. Esses são prenúncios do grande terremoto que está por vir, que verá os reinos deste mundo desmoronarem ao redor do nosso Messias, o nosso Senhor Jesus. Naquele dia, quando os seus pés estiverem novamente no Monte das Oliveiras, não haverá lugar para se esconder de seu incrível poder. E ele reunirá todos os seus fiéis para encontrá-lo nos ares. Estes serão protegidos deste grande e final terremoto, que verá as nações do mundo desmoronarem, inaugurando o reino messiânico milenar. Quando a pedra é lançada no pé da estátua, todos os reinos são desmoronados, e este reino permanece para sempre. Daniel 2:34. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, e o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígios. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Versículo 44. No entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania deste reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Permaneçamos atentos, vigilantes e com nossas vidas colocadas diante do altar de Deus. Que hoje possamos nos arrepender de nossos pecados e declarar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E vivermos com Ele todos os dias, até que Ele volte para nos buscar. E com Ele, nós não receberemos a ira de Deus, nem tampouco passaremos por este grande terremoto. Mas estaremos diante do nosso Pai, do nosso Messias, e reinaremos com Ele durante 1000 anos, como reis e sacerdotes e co-herdeiros com Cristo. Então, ficamos nesta paz. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.